Ligou, ligou? Não acendeu. Tá ligando. Tá ligando? Aí, virou. Pronto. Bem, gente, agora o último grupo de fibras, que são as fibras elásticas, tá? São aquelas que são capazes de se contrair, né? Então, deixa eu mostrar, eu tenho um outro slide dela aqui que explica direitinho. Esse é o formato normal dela, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, assim, ó, ela fica embolada, igual se fosse um elástico velho de uma meia, de uma cueca, de uma calcinha. Sabe quando fica velho, fica embolando assim, ó? Tá aqui, ó. Então elas ficam assim, dentro do tecido. Quando você estica, olha, uma é ligada com a outra, tá vendo? Então ela vai fazer ligações cruzadas com a outra e vai se esticar. Quando você solta, então por exemplo, ó, eu alonguei aqui. Quando eu solto, o que acontece? Volta ao normal. Por quê? Porque essas fibras, a tendência delas é ficar naquela posição. Então elas têm essa capacidade de possibilitar esse alongamento do tecido para retornar para a posição normal. Quem faz essa fibra? Fibroblastos, a gente aprendeu. Mas células do músculo liso, que vocês vão aprender lá com a Cristina, também fazem esse tipo de fibra elástica, tá? Bem, elas têm dois componentes, a elastina e as microfibrilas, tá? A mais conhecida das microfibrilas é a fibrilina. Então, do lado de fora, você vai ter a fibrilina. Então, na verdade, elas são assim, ó. Elas são como se fossem tubinhos, cheios de um gelzinho lá dentro. Esse gelzinho é o que? A elastina. E a parte de fora, a casquinha, seria a fibrilina. Então são dois componentes, tá? Dois componentes. A parte central amorfa, tá? E uma parte mais externa, um pouco mais rígida. Bem, são produzidas e tem uma coloração especial para elas. Olha aqui, ó, a gente vai olhar, quando a gente olhar na próxima lâmina, que é a 15, a gente vai ver um monte de coisas rosinhas e umas estruturas de uma coloração mais forte, tá vendo? Essas estruturas com essa coloração mais forte são as fibras elásticas. A gente tem dois cortes para ver na lâmina. O primeiro corte é de vaso. Então as artérias, principalmente as de médio e de grosso calibre, elas têm muitas fibras elásticas no seu interior. Para quê? Para permitir aquela história da sístole e diástole, lembra disso? Para o vaso aumentar o calibre e depois retornar. Parte é feito com músculo liso, contração, né? E parte é feito com as fibras elásticas também. Bem, sobre essa história, eu queria contar para vocês uma outra síndrome, que é a tal da síndrome de Marfan, tá? A pessoa que tem a síndrome de Marfan, ela tem um problema nesse sistema de fibras elásticas. Ela vai ter uma deficiência na produção dessas fibras. E aí o que acontece? Contar um caso específico, tá? Eu conheci uma pessoa, essa pessoa foi minha ex-cunhada. E ela, na família dela, todo mundo baixinho, pequenininho. E ela tinha mais de 1,80 m, 1,80 m e tantos. Então ela era o quê? Uns 3 palmos maior que a mãe, que o pai, que as irmãs, né? E ela nasceu com essa síndrome de Marfan. Resultado, o que esse tecido elástico faz? Ele controla o crescimento nosso em altura, né? O crescimento mesmo, e o crescimento dos órgãos internos. Então essas fibras, parece que elas, como elástico que segura alguma coisa, entendeu? Segura as células na posição, segura os tecidos na posição. Então, essa menina, como as outras pessoas que têm a síndrome de Marfan, elas são pessoas muito altas, tá? Quando você vê, você vai pensar, então quer dizer que aqueles caras que jogam basquete, eles têm, lá da NBA, eles têm síndrome de Marfan. Provavelmente não, sabe por quê? Porque a pessoa que tem síndrome de Marfan, ela acaba tendo uma série de problemas, por exemplo, ruptura do globo ocular, ruptura o baço pode se romper, e principalmente da aneurisma, ruptura da aorta. Essa minha ex-cunhada morreu disso. Ela morreu com 18 para 19 anos com isso. Então o que aconteceu?
ela teve uma ruptura na parte de baixo da horta aqui. Aí ela foi para Ribeirão Preto, a gente morava em Passos, né, perto de Ribeirão Preto. Ela foi, fez uma operação enorme lá. Só a operação dela custou a bagatela de R$300 mil, para vocês terem uma ideia. Aí ela operou, botou uma prótese no lugar da horta e ficou bem mais, sei lá, um ano e meio. Aí depois ela teve uma outra ruptura mais em cima, perto da crosta, dessa curvinha que a horta faz. E aí eles operaram correndo para colocar outra prótese, outra operação desse mesmo monta, né? Só que aí os rins dela pararam e ela faleceu. Então o que acontece? As pessoas que têm esse tipo de coisa, elas provavelmente têm problemas físicos também e têm dificuldade, provavelmente não seriam jogadores de basquete, entendeu? Pessoas que jogam basquete, muitas delas têm um contrário, né? Uma deficiência no hormônio de crescimento. Na verdade, um excesso de produção de hormônio de crescimento, por isso que elas ficam daquele tamanho todo. Muitos deles, não são todos, mas muitos são. Você vê hoje na NBA, você fala assim, poxa, os caras são todos assim mais ou menos do mesmo tamanho. Claro que tem cara muito mais alto que os outros lá, mas não é incomum você ter um cara na NBA hoje de 2,10 metros, 2,17 metros. Você fala, pô meu, o cara com 2,17 metros ele tem que abaixar, porque a cabeça dele vai passar acima daquele interruptor lá, olha lá. Então, eles são móveis, né? E o cara é móvel, esperto, corre o tempo inteiro, né? Então assim, ele corre e ágil demais, né? Então assim, mas muitos deles eles têm esse problema, essas deficiências. Você tem, já aconteceu lá na NBA, de ter cara com 2,40 metros, né? 2,40 metros, acho que 2,40 metros e um dos maiores foi o Mutombo, que ele tinha, acho que 2 metros e, não sei se 2,42 metros, 2,48 metros, ele foi um dos mais altos, mas diferente dos outros, ele não tinha essa agilidade, mas também mandava a bola na mão dele, ele levantava, a turminha lá embaixo, ó, né? Aí ele pegava o punho na cesta e corria para o outro lado. Então era desse jeito. Então o que acontece? Põe lá. Então muitos têm esse problema. Agora a síndrome de Marfan é esse problema que não tem nada a ver com aquela hiperextensão que a gente estava falando, mas a pessoa acaba crescendo, às vezes ela tem problemas, por exemplo, às vezes o peito, o externo, porque controla o crescimento, inclusive a estruturação dos ossos. Às vezes a pessoa tem um externo meio para fora, ou às vezes a pessoa tem um externo para dentro, né? E um dos mais famosos que tem pessoas que tiveram síndrome de Marfan foi o Lincoln, presidente dos Estados Unidos, né? Ele tinha síndrome de Marfan. Então o que acontece? Ele até foi um caso diferente da maioria que a gente vê por aí. Hoje menos, mas era comum há algumas décadas atrás a pessoa que tinha síndrome de Marfan morrer na adolescência. Porque vinha com crescimento, dava um punhado de problema, e é engraçado essa síndrome, porque ela funciona assim, está tudo bem hoje. Amanhã, por algum motivo que a gente não sabe direito, a pessoa tem uma ruptura de baço. Aí passa meses sem nenhum problema, depois ela tem uma ruptura do cristalino. Tem uma diferençazinha de síndrome de Marfan e gigantismo. Sim. O gigantismo é na formação do osso, você tem os dois ápices dos ossos e continua. Nesse caso não, esse caso na verdade você teria uma amarra, um controle desse crescimento, são as fibras elásticas segurando para não crescer demais, como elas ficam enfraquecidas, cresce demais, entendeu? Bem, vamos dar uma olhada no seguinte, olha aqui ó, são bem diferentes as lâminas, então me ajuda aí, não dá para errar não, hein moçada? Olha se isso aqui parece com o que a gente viu. Bem, são dois cortes. O primeiro, vocês vão ver, algumas pessoas já olharam a lâmina 15 aí, você vai procurar um vaso de grosso calibre, você vai pegar a lâmina e dar uma olhada, você vai ver aquela bolinha, aquele buraquinho redondinho, você vai olhar na parede dele, assim e mais de perto, você vai ver um montão de coisinhas assim dobradinhas, assim ó, nesse jeito, assim, olha aqui ó, aqui ó, aí vem outro, tem mais um, são fibras elásticas. Ah, mas elas ficam dobradinhas assim? Depende.
Quando o vaso está vazio, imagina a artéria. Então a artéria expandiu e contraiu. Quando ela está vazia, eles ficam enroladinhos. Mas depois, quando ela expande, eles se alargam, tá? Então, essas fibras aqui. Agora, tem também um outro cortezinho de uma epiglote. Essa epiglote, engraçado, vocês vão ver depois dela lá com a Cristina. Isso aqui é uma cartilagem que a gente chama cartilagem elástica, que é rica em fibras elásticas. Quando você olhar aqui perto, você vai ver essas mesmas estruturas aqui na periferia. Então são os dois cortes que tem lá, da artéria que você vai olhar e da epiglote. Não dá para confundir esse com o outro, mas de maneira nenhuma, tá? De novo, duas possibilidades nesse caso. Tecido conjuntivo elástico, simples assim, ou fibras elásticas, simples assim, tá? Esse então é a lâmina 15. E aqui, ó, só para a gente dar uma repassada no Atlas. Não sei se aqui já veio antes. Tá aqui. Então, artéria de grosso calibre, tá? A técnica de VOF que eles falam para evidenciar as fibras. Então, elas ficam com essa cor bem visível. Você vai olhar, procurar a artéria, olhar daquele jeito que eu expliquei para vocês. Pega a lâmina, põe contra a luz, acha o buraquinho, põe, olha de lado e tenta passar a luz perto do buraco ou no buraco. Porque aí, já, quando você focalizar, já vai estar na posição que você quer. Você pega, olha de perto, olha lá, escolheu um lugar, olhou de perto, olha as fibras aqui, ó. Olha uma aqui, tá vendo? Olha uma outra aqui, tá vendo? Tá? E esses vasinhos de dentro aqui? É o tecido, células, núcleos celulares, etc, etc. Mas o que vai interessar pra gente são as fibras elásticas. Pronto. Olha lá ela de perto, ó. Olha aqui. Tá vendo? Isso aqui são núcleos celulares, ó. Vários núcleos. E aqui é a epiglote. Você vai olhar, vai ter uma bolinha. Esse é o tecido elástico, ó. Cartilagem elástica. Você vai olhar, super bonita essa lâmina. Você vai ter várias células adiposas assim, ó, com buracos. Você vai ter conjuntivo, vai ter epitelial. Aí quando você olhar aqui, ó, você vai ver umas bolinhas escuras, bem roxonas. E aí, quando você achar uma estrutura dessa, você vai chegar e vai olhar na periferia dela e vai ver as fibras elásticas saindo assim para fora, tá? Ok? Vamos dar uma olhada? Lâmina 15. Pode desligar, por favor? É a última de hoje. Oi.